sobre o conhecimento de Jesus. Certamente, já ouvimos que devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Segundo Pedro 3,18. Jesus é a graça e o conhecimento, a palavra de Deus. Mas como entender esse conhecimento e o que difere do conhecimento humano? Em Colossenses 3,10, a palavra do Senhor diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Todas as bênçãos que recebemos de Deus estão vinculadas ao nosso conhecimento de Jesus e começam também com Ele. Nada do que recebemos de Deus está separado do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. A sabedoria humana não pode ultrapassar a sabedoria que o cristão, que o crente em Jesus pode vir a possuir ao conhecer Jesus. Muitos mudaram a fé por intelecto. Outros trocaram a unção de Deus por teologia. Aos que ainda trocaram a vida espiritual por religiosidade. E ainda aos que trocam a doutrina por filosofia. A verdade é que o conhecimento de Jesus revelado não depende do grau de inteligência do homem. Não depende do conhecimento teológico, nem mesmo da profundidade religiosa ou da filosofia que alguém pode carregar consigo. É fato que a pregação de Cristo deu bons exemplos, deu muitos ensinamentos, demonstrou ser bom cidadão. Acima de tudo, pregou a liberdade e a salvação. Portanto, a pregação nossa é anunciar Cristo como objeto da justiça de Deus, que perdoa pecados, daqueles pelos quais veio a morrer, e ao mesmo tempo como demonstração do amor de Deus, que ao crucificar Cristo, livra os seus de serem condenados. Aleluia! A pregação de Jesus crucificado, a mensagem da cruz, é a libertação da condenação, que é o coração do Evangelho. Nossa determinação é de pregar somente a Jesus Cristo como Salvador, e não pelas demais pregações para esta vida, que sem dúvida são boas. Conhecer Jesus significa adquirir conhecimento e sabedoria para lutar contra os falsos ensinos. Quando conhecemos Jesus Cristo, nos apropriamos de sua sabedoria e de sua mente, pois a mente de Cristo é gerada em nós à medida que nos apossamos dos tesouros de seu conhecimento, que parcialmente nos foram revelados na Escritura Sagrada de Deus. O conhecimento da graça divina, só os que são favorecidos de Deus possuem. Quem conhece a Cristo acha o maior tesouro. Observe que foi essa a experiência de André,
que os judeus estavam esperando com ansiedade que um dia o Messias aparecesse, e de repente João Batista lhes apresenta o Cordeiro de Deus. André passa apenas um dia com Jesus Cristo e faz a grande e maior descoberta. Então, ele correu para o seu irmão Pedro e logo foi anunciando: achamos o Messias. E você já achou o Messias? Interessante que desde o começo de nossa conversão, o conhecimento de Deus é restaurado em nós por meio de Jesus Cristo. Quando somos regenerados e passamos a ser vivos espiritualmente, Jesus nos devolve o conhecimento de Deus que havia sido perdido no Éden. Essa parte da imagem de Deus, que é o conhecimento dele, é restaurada em nós por Jesus quando ele se nos revela. Que maravilha! A imagem de Deus é restaurada em nós pelo conhecimento de Cristo. É conhecendo Jesus Cristo que nos parecemos com Deus, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Mas ela foi desfigurada pelo pecado. Jesus Cristo veio, então, para restaurar essa imagem. E esta restauração começa pelo conhecimento de Deus. Por isso buscamos todos os dias ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e guardar em nossos corações. Quando conhecemos Jesus, passamos a conhecer Deus, porque Jesus reflete exatamente quem é o seu Pai. A vida eterna é um dos dons mais preciosos que Deus nos dá. E seu desfruto vem do conhecimento de Deus e de seu Filho. O texto bíblico é claro em João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna se manifesta nesse conhecimento que temos de Jesus. E o conhecimento de Jesus é a porta que nos dá acesso a essa vida eterna. A fé também exige conhecimento de Jesus, porque a nossa fé não pode ser cega ao conhecimento de Jesus. Não podemos crer naquele de quem nada conhecemos, não é verdade? Em 2 Pedro 1:2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Esse texto de Pedro revela que quanto maior for o conhecimento de Deus e de Cristo, mais bênção receberemos dele, de forma multiplicada. Por isso, o conhecimento de Jesus é fundamental para o nosso crescimento nas bênçãos divinas. Como crer em promessas de Deus se não a conhecemos? E a conhecemos é pela sua palavra. O conhecimento de Jesus é fundamental em nossa vida, porque ultrapassa em importância todas as outras coisas, e tudo mais a possuir uma importância menor. Com o conhecimento de Cristo, disse Paulo, considero tudo como perda. Essas coisas são aquelas para as quais Paulo sempre viveu anteriormente, perdas, mas que passou a conhecer a Jesus, que fez com que todos os seus valores mudassem. Aleluia! Assim também se deu em nossa vida.
Que Deus nos abençoe, que possamos verdadeiramente nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador e Senhor. Aleluia. Shalom.